Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui em mais um Banca de HQs, programa de quadrinhos aqui do Omelete. E eu tenho a honra de receber três pessoas especiais aqui nessa edição. Primeiro a Milena, que já é da casa, ela cuida dos programas literários aqui do Omelete. E também o Rafael Calça e o Jefferson Costa, autores da gráfica MSP do Jeremias. Mas enquanto o Jeff não volta, o Rafa, conta pra gente então como é que surgiu o convite para fazer a MSP do Jeremias, porque eu quero chegar num outro ponto aí que você falou de histórias pessoais e tal. Uhum. É no primeiro Jeremias, mas antes eu queria saber como é que surgiu o convite de fazer a história. Foi muito louco, também não esperava que o Jeremias fosse ganhar uma graphic, né? Um personagem que nunca estava muito presente, então foi muito interessante, a gente ter uma liberdade de contar uma história, falar abertamente de racismo na infância, e aí não poderia ser diferente. A gente conversando, a gente começou a pontuar situações muito presentes na vida de qualquer pessoa negra, Uhum. em que esse menino vai se deparar e entender o que está acontecendo ao redor dele, né? Mas como foi para você, por exemplo, colocar o racismo dentro de Jeremias e esperar a recepção, esperar que uma criança, talvez um pai, lesse Jeremias para uma criança e como essa criança ia receber isso? Porque a gente está falando de Jeremias que ele é uma criança e ele basicamente aprende sozinho o que é o racismo. Os pais de Jeremias, eles, assim, tipo, criando os personagens, pensei, eles têm, tipo, por volta de 40 anos, assim. Olha o Jefferson voltando. Aê, Jefferson está entre nós Você não novamente. disse que ia cair mesmo? Não pode jogar pro universo, A cara. palavra tem poder. Né? Voltando. Mas já você vai falar que você vai falar da arte, como você chegou naquela arte maravilhosa de Jeremias. Mas os pais de Jeremias, desde o início da minha cabeça, eles tinham por volta de 40 anos, então são pais jovens. Quando você pensa em pais mais velhos, em que eles não tinham muita voz em relação a praticamente nada, fica difícil eles articularem o que há de errado no mundo para poder dizer para os filhos o que há de errado no mundo. A forma que eles sobreviveram foram ficando quietos e tentando fazer o melhor possível para viver uma vida digna e calma, sem brigar com o mundo, porque a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Já pais mais novos teriam uma postura diferente. Então, sem conversar sobre isso, por exemplo, o Jefferson já deixou isso muito claro no character design dos pais. Sabe, o cabelo grande do pai e da mãe, as roupas. A mãe, ela tem um estilo maravilhoso e muito claro. Ela sabe suas raízes, ela entende de onde ela veio e ela está muito orgulhosa de se vestir dessa forma e representar quem ela é dessa forma. Então, o ideal era isso. São pais jovens que entendem. Isso não faz. A idade não torna fácil essa conversa, mas ao mesmo tempo eles sabem o que é a hora de falar e que não é a hora mais de calar, né? Porque tem algum momento da vida que precisa ter essa conversa. As pessoas podem achar que é uma. Que a gente traz histórias. Quadrinho é coisa de criança. E é algo muito superficial. Cara, nada. O quanto. Grandes histórias por aí, mas assim, eu falo no sentido do que a gente tentou fazer ali. Tem camada para dar e vender, sabe? Tem uma leitura superficial, tem uma leitura de sentimento, tem uma leitura de referências, de provocações, sabe? Tem muita coisa assim que nos quadrinhos traz da mesma forma que a relação que as pessoas têm com um filme, com uma série séria, né? É capaz e a gente consegue trazer isso para os quadrinhos. Eu acredito que a gente conseguiu fazer isso. Tem várias informações sobre personagens da Turma da Mônica, mas o Jeremias, ele não tinha nenhuma informação, tipo, não tinha nada criado sobre ele. A única informação que tinha era que ele ganhou o boné vermelho do avô, né, a boina vermelha. Mas não era uma história, era só uma informação. E isso estava como
como cânone, assim, nos arquivos do MSP, assim. Então não havia muito o que se pesquisar sobre o personagem, era só isso. Então aí, o que eu pensei era, tá, tudo bem, então eu vou amarrar a história, que é uma história de origem, né? Eu vou amarrar na história ele recebendo a boina vermelha do avô. A história de Jeremias, ela tá aqui hoje porque outras pessoas se sacrificaram para que a gente contasse essa história agora, sabe? E que as crianças e adultos e, enfim, adolescentes se sintam conectados com isso e saibam que eles podem ter voz para falar sobre os sentimentos e serem quem eles quiserem, que nenhuma profissão é marginalizada tem que ser só por causa da sociedade. E eu acho que Jeremias ele é tão simples que ele passa essa mensagem logo de cara. Então, eu só queria parabenizar vocês mesmo pelo trabalho que é incrível. Obrigado. Fazendo a fã agora. Muitas histórias, nem tanto aqui no Brasil, mas o que é um problema. Mas tem bastante série e filme, sabe, que não só fala de racismo, porque não é o único tema da nossa vida, né? Tipo, somos mais do que isso, mas com protagonismo negro. Então tem mais coisa acontecendo e isso chega nas pessoas. É claro que também tem que ter o tema do racismo, porque a gente não pode fechar os olhos com o problema, fingindo que ele não acontece, porque senão também a gente não resolve. Mas eu acho que estamos num outro lugar, apesar de tudo que está acontecendo, né? Estamos num outro lugar do que estávamos há 10 anos, saca? Mais tempo ainda. Estamos num outro ponto da vida em que a gente consegue entender que tudo bem a gente falar sobre certas coisas e que muita gente vai falar que não é para falar, que não é um problema, que já deveria ter superado. Mas as pessoas estão mais ligadas. Elas estão mais espertas com os assuntos e que elas se entendem mais como negras, né? Houve uma porcentagem grande nos últimos anos das pessoas se declarando negras, porque a autoestima de se perceber negro de forma positiva fez essa estatística mudar. Então, mais pessoas está mais claro para elas. Isso é um sinal também. Então, é claro que a gente quer que mais gente leia o Jeremias, da mesma forma que a gente quer que mais gente leia autores negros e autoras negras, que veja filmes e séries e peças protagonizadas por negros, histórias contadas por negros, porque não basta ter só o ator ou a atriz ali, né? Precisa ser real também. Não só para falar também do tema de racismo, mas como a visão de mundo é diferente, às vezes alguma coisa interessante pode estar lá de diferente. É necessário contratar mais roteiristas negros e negras. Simples assim. O audiovisual, que chega mais fácil nas pessoas, né? Mais do que a literatura, mais que o quadrinho. A gente espera que mais gente conheça o personagem, porque não dá para negar que também que o quadrinho é um produto, ele custa, então muita gente acaba não conseguindo adquirir. Então, quando acredito que assim que as coisas ficarem um pouco melhores, aí a burocracia ajudar, vai ter a série do Jeremias. Então a gente precisa só que as coisas fiquem mais fáceis assim e que a burocracia ajude, mas né, foi já anunciada a série, então quando for possível isso vai acontecer, né, adaptando o Pele e que mais gente consiga olhar para o racismo de uma outra forma, porque o Jeremias é um menino, uma criança, né? Às vezes a gente perde empatia, sabe? Porque a gente não consegue pessoa sem empatia não consegue ter empatia às vezes com um outro adulto. Mas pensa numa criança, sabe? Passando por isso. É diferente. E marca a vida. Então, tenho esperança que não só a gente, mas outros autores e autoras negras contem suas histórias para um público cada vez maior. Mas a questão de representatividade
vai além ainda, né, da produção, como a gente está falando, produção audiovisual. E aí tem que tomar cuidado com o que está no entorno e destruindo de verdade, que é o exemplo literal do Sérgio Camargo aí na Palmares, que não basta ter um preto em lugar de destaque se ele não está fazendo, se o que ele faz não coaduna com nada com o que representa de verdade os pretos, sabe? O feriado aí, né? O vereador feriado, falei dele. São pessoas que não trazem, assim, longe de trazer. Então, eu trago polemiquinhas, né? Fica à vontade, aqui a casa é aberta. Que eu falo assim, acaba saindo do Jeremias, né? O porquê que representatividade não é só por ser, né? Porque assim, tem gente que quer defender que eles estão representando os pretos de certa forma, que não dá para engolir, né? Então assim, tem que as pessoas terem cuidado com o que de fato é representatividade. Não é só estar ocupando lugares, né? Não é só ter o protagonismo. Eu adoro a série. A última. Calma aí. A do Watchmen. Porra, mas. Chegando ao link que eu falei dos políticos aí, passa pro lugar de querer representar o preto. Eu quero conhecer direito a história de um preto que sonha em ser policial. Por quê, sabe? Quer me trazer uma história real e por algo que construa o motivo de um preto querer ser policial nesse país, sabe? Não sei, mas aqui nesse país e aí vem uma série. Eu falo assim, eu adorei a série de verdade, cara, mas assim tem coisas que pega que vender a ideia de por que aquela menina, e assim, conta a história, a família e tal, por que o avô dela quis ser policial, puta que pariu, por que ela quis ser, sabe, por que vendem isso pra gente ainda, sabe, por que essas histórias estão sendo contadas, por que existe tanta série policial, até se já sai dos pretos agora. Por que tanta série policial? Por que tem que vender que policial é mocinho? Tem que vender. Tanta série é para vender essa imagem. Né? Então, assim, tem lugares que a representatividade começa a incomodar. Né? Então, vai além. A representatividade tem que estar ligada e aliada a muitas outras coisas do que simplesmente protagonismo. Né? As pessoas não estão acostumadas a nos ver no lugar além do essa pessoa aqui é preta, então isso aqui aconteceu com ela, o racismo aconteceu com ela, está sendo violentada, ela não consegue nada, ela é pobre, ela mora em periferia e não vai conseguir nada além disso. Quando a gente consegue uma ascensão, consegue um reconhecimento pelo nosso trabalho, que é um trabalho feito como qualquer outro, ou muito mais, porque a gente tem que se esforçar 2 vezes mais. Eu não gosto dessa frase, mas a gente sempre tem que mostrar que a gente é mais, sabe? Por conta do racismo mesmo, senão a gente não consegue um espaço. E você ganhou esses prêmios, e a pessoa fala, chega. Não chega, sabe? Primeiro que eu ganhei esses prêmios porque eu mereci, porque eu me esforcei, e se eu ganhar mais prêmios, eu vou merecer porque eu me esforcei. Então, acho que são coisas que eu fico um pouco irritada, porque às vezes a gente diz, então tá bom, né? Acho que tá bom mesmo. Não, e a gente às vezes tem que dar um soco na pessoa e falar, cara, eu vou ganhar muito mais, porque eu manjo e eu sou, sabe, foda, e eu vou continuar ganhando, e você que lute. A gente tem que... Mas assim, tem um outro ponto, assim, também premiação é algo muito subjetivo. O que pesa de verdade é o incômodo que causa das pessoas que começam a querer questionar porque já tá de saco cheio, já não tô aguentando mais ver você nesses espaços, sabe, uma coisa assim. É isso que incomoda tanto na questão como essa que eu coloquei sobre questionar a premiação, como qualquer outra. Tipo,
daqui a pouco o Calça fica rico aí e compra uma casa, sei lá, não, Perdiz, né? Tá falando, Higienópolis. Vou começar a torcer, sabe? Você já tá meio perto. Assim, não, se torcer mas o quanto que vai ficar... Mas sabe, o quanto que incomoda as pessoas isso? Esse tipo de coisa, você crescer. Vocês foram lá, produziram o primeiro Jeremias, ganharam uma penca de prêmios e tal. E aí, como é que foi começar a trabalhar no segundo depois disso? A gente começou umas conversas assim, tá, o que a gente poderia fazer agora? Porque a gente não... A ideia não é falar de uma forma repetitiva sobre racismo. Não é isso. É que ele é um menino negro. E ele tem uma vivência negra. Uhum. Então, a gente tem questões a serem discutidas sobre uma vivência negra, que é um lugar de falar sobre isso, que é na Guarda Jeremias. Então, a gente plantou ali, no fim da Estúdio Jeremias, fala que quer contar histórias, a gente plantou algo ali. Então, era a hora da gente colher no 2. O que eu vou falar, o que eu quero dizer com isso de uma forma mais organizada. E, ao mesmo tempo, colocar as coisas que a gente já tinha colocado antes, que eram relevantes em termos de universo. Né? Onde que eles moram? Tem uma estátua ali? O que essa estátua quer dizer? Não precisa falar quem é na história, da mesma forma que a gente falou com o zumbi, mas isso quer dizer alguma coisa. Se você não sabe, estude. Então, era esse o ponto, assim. E uma coisa que eu achei graça, mas eu não liguei, foi que tanto o Sidney, quando leu o roteiro, e depois o Jefferson, quando leu o roteiro, eles falaram, então tá grande, esse roteiro tá meio grande. Você lembra disso, Jefferson? Foi numa viagem muito grande. De eventos, tava muito grande, ele leu no hotel, assim. Aí eu falei pra ele a mesma coisa que eu falei pro Sidney, assim, eu confio no Jefferson. Tipo, beleza. Você se vira aí. É meio problema dele, assim, mas é que eu sabia que ele ia fazer isso muito bem. Ele ia fazer isso muito bem, tanto que fez. Então eu tava certo, sabe? Então eu tinha mais coisa, tem mais coisa acontecendo no álbum. Tem mais linhas narrativas, tem mais coisa acontecendo na história, realmente. Você já tem em mente um terceiro volume? Não. Eu pergunto isso. Não, ainda não. Eu tenho umas 3 coisinhas que não é nem ideia anotada, assim, tipo, e se ele fizesse tal coisa? E se ele fizesse tal coisa, fizesse tal coisa? Só que isso não é uma ideia, isso não é nada, é só umas coisas soltas que eu anotei. Porque se tivesse uma ideia clara e conversada com o Sidney, às vezes eu até poderia dizer que sim, só que não, ainda não. Mas se surgir alguma coisa, conversando com o Jefferson, aí a gente vê se o Sidney topa. A gente tem a abertura de pelo menos oferecer uma nova ideia. Ano que vem eu lanço 2 histórias. Uma chama O Último Tamoio, que foi um dos vencedores do PROAC do ano passado. Então vai sair ano que vem. Em parceria com a Alexandre Araújo. Um quadrinho histórico de resistência indígena. A gente fala da maior resistência indígena contra a escravidão portuguesa, que foi em 1560. Então, é um quadrinho histórico, dá um pouco mais de trampo, assim, né? Tem que pesquisar e tudo mais. A história do nosso país e dos povos nativos, eles foram super apagadas, da mesma forma que anos depois, com a escravização negra, né, com o comércio transatlântico de pessoas, apagou também. Então, a primeira escravidão que teve no Brasil foi a indígena. Sim. Então, uma história que fala sobre isso. E também uma outra história que vai sair pela editora Darkside, que foi uma das vencedoras, né, foi a vencedora do Prêmio Machado de Quadrinhos, da editora Darkside, e vai sair ano que vem. E você, Jefferson, quais são os projetos futuros? Além de ganhar esse prêmio Jabuti. Um ano sabático, exatamente diferente dele. Ele estava vindo
num ritmo de pelo menos um livro por ano, né? Eu acho que vai ser lançado o ano que vem um trabalho que eu fiz há uns 3 meses, que é uma mini biografia em quadrinhos do Fela Kuti, né? O pai do Afrobeat. Que massa. E teve outro trabalho, é que eu sou meio esquecido, sabe? Mas Não teve um do outra coisa que eu acho. Então, mas foi uma participação pequena que eu tive. Para o Marighella foi 8 páginas que eu desenhei. Você fez o café da manhã. Você desenha rápido, então 8 páginas. Rapidão. Não é nada. Beleza. Foi um pouco mais de uma semana. Então tem esse do Fela Kuti. Tem outros quadrinhos de parcerias já. Eu não sei se eu consigo terminar algum para o ano que vem, então não consigo falar deles assim, né? Mas tem uns 3 roteiros grandinhos assim na mão. Não sei se algum fica pronto para 21. Mas eu gostei muito da conversa. Eu acho que é isso, sabe? Jeremias passa não só uma reflexão, mas ele passa como uma criança negra descobre o que é racismo e o lugar dela na sociedade, e isso é importante ser falado, e vários outros tipos de estereótipos também a serem quebrados, assim como o Jeremias quebra aqui nessa graphic, nessa história maravilhosa, e no final a gente acaba assim, ai meu Deus, eu quero abraçar esse menino maravilhoso. E eu já estou muito empolgada para o segundo, para saber como é que vai ser. Eu já sei que eu vou levar porrada, já sei que eu vou chorar. Estou preparada para isso. É uma grande honra. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite, por esse papo tão bacana que, como a Milena disse, eu estou saindo gostando ainda mais do personagem, do trampo de vocês, sabe? Ainda mais fã. Então, obrigado mesmo, pessoal, por ter participado aí. E Jefferson, obrigada por você superar a barreira. Jefferson, a participação especial nesse mundo virtual que Jefferson fez, isso é um momento inédito. Então, é um momento histórico. Não. Essa live é histórica. Eu recebi mensagem aqui, o Camilo Solano falou, agora que você saiu da casinha e tá fazendo, agora vai ter que fazer comigo. Aí, ó. Não, vai, toma, Camilo, na sua cara, ó. Uma live por ano. É uma live por ano, talvez, né? Acho que agora eu vou ter que pôr em dia 50 que eu falei no começo. Convidar várias no ano. Eu falei, porra, não, se eu vou ter que agora falar sim, vai ter uns de novo.